Bom, como a parte 1 desse vídeo foi um grande sucesso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, comentou, deu like, se inscreveu através desse vídeo, nós resolvemos trazer aqui uma parte 2 dos 3 erros que todo editor iniciante comete. Então, se você é editor e tá iniciando, esse vídeo é pra você. O primeiro erro aqui da nossa listinha que eu anotei no meu caderninho aqui é ficar esperando o momento certo pra começar. Eu cheguei a dar uma pincelada sobre isso no vídeo anterior, mas é algo que a gente percebeu que muita gente ainda continua batendo nessa tecla, que é ficar esperando o momento certo para começar. Você manja muito, sabe editar em vários softwares, você tem um setup aí, cara, você investiu uma grana, setup tá lindão, tá rodando liso, e aí você tem a faca e o queixo na mão, só que na hora do vamos ver, você dá uma congelada, digamos assim, né? Então, você fica com vergonha de falar com o cliente, ou fica sempre naquela, ah, não, eu tenho isso aqui, mas, sabe, quando eu, sei lá, eu mudar meu cenário, aí eu começo a fazer. Quando eu tiver o meu primeiro cliente na área tal, aí eu começo a fazer mais coisas. E aí você fica só procrastinando, e aí você fica se auto-sabotando pra meter as caras aí nos trampos, beleza? Então, esse é um erro que a gente percebeu que muita gente continua cometendo. Cara, ou até mesmo você que não tem um setup dos sonhos assim, e acha que, eu tenho um notebook aqui, eu tenho um computador que roda, mas não roda tão legal. Quando eu tiver um setup bom, quando eu tiver um setup de 10, 20 mil, aí eu começo a ir atrás e tal. Cara, não fique esperando, tá bom? Eu não comecei assim. O Thiagão ainda, cara, ele tinha um notebookzinho que ele falou pra mim que levava mais de 8 horas pra renderizar um vídeo. E aí, qual que é a desculpa que você vai arrumar? 8 horas pra renderizar um vídeo, brother. E se esse vídeo tivesse um errinho? Então, tá vendo? É complicado. Então não fique esperando o momento certo pra começar. Mete as caras, porque, pô, às vezes você pode até almejar ter um setup foda, um notebook que seja, que eu trabalho, por exemplo, com notebook por conta da flexibilidade, né, de local para poder trabalhar, enfim. Então, se você quer ter algo nesse sentido, não fique esperando. Corre atrás e faz com o que você tem hoje. Tem até aquela frase do Cortella, né, que é muito legal, que é: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, cara, o que você tem em mãos hoje? Ah, eu não tenho um notebook, eu não tenho computador. Com certeza você está assistindo esse vídeo aqui pelo seu celular, não é? Então, pô, baixa o aplicativo aí do CapCut que dá para fazer edições sensacionais por ele e vai, cara, mete as caras, não perde tempo, porque às vezes enquanto você tá arrumando desculpas aí para começar ou procrastinando, se auto-sabotando, tem muita gente que já tá fazendo, tá bom? Então, não perde tempo, corre atrás, mete as caras e, meu, vai progredindo. Ganha um dinheirinho ali, investe aqui, parcela um negocinho ali e investe novamente. E assim você começa a crescer e a melhorar aí o seu negócio, beleza? O segundo erro que eu coloquei aqui, ele é muito importante, tá? Muita gente dá um tiro no pé por conta disso, que é não se portar como profissional. Como eu falei aqui anteriormente, você tem aí um setup bom, você tem muita habilidade, você tem muito conhecimento, mas você não se porta como um profissional. Às vezes um cliente vem para falar com você, você leva as coisas na brincadeira, ou fala ali com muita gíria, ou de repente o cliente entra em contato com você e aí você leva um dia para responder ele, ou o cliente fala com você, você fica de dar uma resposta e não dar essa resposta, ou sei lá, o cliente pede um prazo para você e você não cumpre com esse prazo. Então tudo isso está em volta dessa questão de não se portar como um profissional. Ao mesmo tempo que, nós sempre falamos aqui, que o atendimento ao cliente faz total diferença, ele pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo também. Muitos clientes já vieram até nós com essa queixa. Pô, eu tô procurando alguém para editar porque eu arrumei uma pessoa e a pessoa não respondia as mensagens, às vezes tinha uma ou outra alteração para fazer, a pessoa não fazia ou demorava muito para fazer, ou eu mandava mensagem, ela ia responder só no outro dia, demorava muito, enfim. Você precisa ter esse cuidado, tá legal? Não tô falando para você ser o formalzão
né, do direito ali, nossa, Vossa Excelência. Não, nada disso, mas você precisa ter ali o mínimo de educação para poder falar com o seu cliente, tá bom? Não se portar como profissional é um erro muito grande para quem está começando. Por mais que a pessoa esteja começando, tem sempre essa questão, né? Ah, mas eu tô começando ainda, mas pô, a pessoa, não sei o quê. Cara, você já tem que se portar como se você fosse o experientão da área, sabe? Como se você já tivesse... O cliente vem até você, ele fala, caramba, esse cara tem no mínimo aí uns 5 anos de experiência. E às vezes não, você tá começando agora. Essa postura ao falar com o cliente é muito importante. Beleza? E assim como não se portar como um profissional, tem muitas pessoas que não têm um perfil profissional nas redes sociais. A gente sabe aí que principalmente o Instagram hoje é uma vitrine para você conseguir clientes, né? Então a gente pode falar com propriedade sobre isso, porque muitos dos clientes que nós temos hoje, eles vieram através do Instagram, através de conteúdos que nós publicamos, ou até mesmo através de prospecções ativas que nós fizemos. A gente pode até falar um pouco mais sobre esse assunto, mas já temos vídeo aqui no canal falando sobre prospecção de cliente, então você pode dar uma olhadinha aqui no card ou procurar aqui no canal que já tem assunto sobre isso, beleza? Mas essa questão do perfil profissional é muito importante, porque pensa comigo, de repente você chega para conhecer ali um estabelecimento, alguém te indica uma hamburgueria. Pô, irmão, cara, come o hambúrguer do lugar tal, que é muito top, é muito gostoso. Você fala, pô, legal, tem um Instagram deles aí para de repente eu dar uma olhada, para ver como que é o ambiente. Fala, tem sim, é @hambúrguer do bom, entra lá. Pô, tem isso aí, não sei. Se tiver hambúrguer do bom, manda um lanche para nós aí. E aí você entra lá com aquela expectativa, né? Pô, o cara encheu a bola deles lá, deve ser muito legal. Aí você entra, não tem uma foto, não tem de repente um vídeo, não tem uma biografia ali bem escrita, ou se tiver foto, de repente ela tá uma foto, sabe, meio desleixada. Não tô falando foto com baixa qualidade, que às vezes a pessoa não tem nem tanto investimento assim para fazer numa foto profissional, mas o mínimo da organização, pô, às vezes tem umas fotos ali que o prato tá tudo sujo, mesa bagunçada, sabe? Já te causa uma má impressão. Agora imagina se um possível cliente encontra lá o seu Instagram, ou você tá fazendo ali uma prospecção ativa e o cliente fala, pô, legal, a pessoa conversou até que bem comigo, vou dar uma olhadinha no Instagram dela. Aí, lá no seu story tem de repente, lá um story, né? Todo bagunçado, todo zoado, você fazendo alguma, sei lá, brincadeira de mau gosto, ou você na balada aí, fazendo bagunça. Então, não pega legal, tá bom? Então, você tem que ter essa consciência nessa parte. Pô, então eu não posso postar as coisas pessoais no meu perfil profissional? Depende, cara. Você tem que ter um certo limite ali, né? É legal você postar algumas coisas para que gere essa conexão, a pessoa veja que não é uma máquina que tá ali no Instagram, né? Isso é muito legal para ter essa humanização ali do seu perfil, da sua marca, enfim. Mas também você tem que ter um semancol aí, né? E assim como eu falei dos clientes virem até você, por várias vezes que nós já fizemos as prospecções ativas, que é aquela que você entra em contato com o cliente oferecendo o seu serviço, várias vezes, por mais que a pessoa, poxa, obrigado, no momento eu não estou precisando, mas a gente foi lá ver, a pessoa visitou todos os nossos stories, ela olhou ali o nosso perfil, então olha a importância. Às vezes ela fala não naquele primeiro momento, mas ela olha lá o seu story, tá um story bacana, você de repente trabalhando, arrumando seu setup, ou até respondendo caixinha de pergunta, ou mostrando o seu lado profissional, mostrando que você entende sobre o assunto, a pessoa já fica com uma impressão positiva. Pô, no momento eu não vou fechar com esse cara não, mas, pô, gostei, vou deixar salvo o contato dele aqui. Essa questão de você ter um perfil profissional com uma bio bem definida, de repente um linkzinho ali para entrar em contato com você, para facilitar a vida do cliente, isso é muito importante. Você deixar ali um feedback de cliente, deixar uns trabalhos que você já fez. Então isso com certeza pode converter ou até mesmo fidelizar clientes aí para sua empresa ou para você mesmo, beleza? Bom, é isso o vídeo de hoje. Se você gostou, se você já passou por algumas situações como essa, ou se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo, se inscreve, deixa o like e se por acaso você quiser dar aquele upgrade aí, quiser fazer parte aqui da comunidade, dá um clique no primeiro link
na descrição ou no comentário fixado aqui tem um linkzinho do nosso curso, tá bom? Premiere, Adobe Premiere, o CapCut, então você clica aí, tá num precinho de R$97, a gente não sabe até quando vai manter nesse valor, mas clica aí, faça parte dessa comunidade, valeu? Tamo junto, tchau, tchau!